Olá, como é que vocês estão? Tudo bom aí? Hoje eu tava aqui assistindo um vídeo de um canal de espiritualidade e aí me disseram aqui que eu preciso abrir a boca, preciso falar mais. Então aqui estou eu. Vamos lá. Hoje eu tô aqui com um cafezinho diferente, bate-papo diferente. Gostaram do miau aí? Então, o que a gente vai falar para vocês hoje? Já ouviram dizer de ensino domiciliar? É o ensino que você aprende em casa. Ensino domiciliar. Da onde que tu tirou isso, Carlos? Aí, tirei de um filme aí que eu assisto. Assisto um filme, uma série. E eu gostei dessa palavra, eu gostei dessa frase e acabei me identificando com ela, porque todo o ensino que eu tô colocando para dentro da minha mente é aqui em casa, é estudando em casa. Ah, você não vai a lugares, você não procura mestres para te ensinar? Para que ir a lugares se eu tenho os mestres que me ensinam aí na internet, né? Tem nos livros aqui, ó. Tem muitos livros para você poder ler e seguir o que os mestres mandam e seguir do seu jeito. É, porque cada um tem o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de gravar vídeos, o seu jeito de conversar, passar o ensinamento para frente. Então, como eu já disse aí há alguns vídeos atrás, não sei se é antes desse, um pouco antes, que Deus, ele não limita a sua forma de trabalhar. Ele usa o filho da forma que o filho fica confortável em trabalhar. O filho não pode ficar desconfortável, porque Deus não se agrada disso. Ele se agrada de quem está confortável, né? E eu estou bastante confortável. Ainda estou como que se diz? Me habituando a ser mais confortável ainda. Porque não é fácil você pegar uma câmera e colocar a sua face na internet e ensinar as pessoas, não é? Tem muitos que não têm coragem de fazer. Medo da câmera, né? Vocês estão vendo a câmera aí, ó? Dá pra ver, ó. Deixei o espelho lá de propósito pra vocês verem aí. Não é fácil, porque muitos se perdem nas palavras, né? E eu não tô aqui dizendo que eu sou um cara muito estudado. Pelo contrário, eu estudei pouco, pouquíssimo. Mas o pouco que eu estudei eu posso passar para você. É, eu não preciso chegar aqui, pegar livros, né? Ficar aqui, ó, com livros na mão aqui, ler aqui uma linha dele aqui e depois ir falar com você sobre o livro. Para isso aí você vai na igreja, né? A igreja ela faz isso, ela lê lá a parte do livro e tem gente que gosta, não tem problema algum. Eu gosto. Não quer dizer que eu não ter religião, não quer dizer que eu não seja espiritualizado. Eu posso ir em qualquer igreja. Eu não preciso frequentar, mas eu posso ir. Posso ir na católica, posso ir na evangélica, posso ir num centro de umbanda, posso ir visitar. Por que não? É livre. Todo mundo pode entrar lá para sentir. Tem gente que sente energia e fala: eu gostei desse lugar aqui, eu vou continuar vindo aqui. Ou gostei, mas não totalmente, vou para outro lugar. Ou então vou ficar em casa mesmo, procurando vídeos aí no YouTube, espiritualidade, porque tudo está na internet. E vou me dedicar a isso.
vou estudar, vou ler, vou assistir, escutar, colocar para dentro do coração, da mente, né? Colocar em prática. Então é aí que começa, porque Deus, ele se agrada do filho que procura ele, né? Então não tem regras para procurar Deus. Venha a mim como estás, meu filho, porque eu o amo do jeito que você é. Você não se sente confortável quando chega em um ambiente ah, que eles ditam o modo que você tem que se vestir, cortar o cabelo, até conversar. Não pode nem olhar para o lado. Tem que separar. Mulheres de um lado, homens do outro. Então, assim, muitos não se adaptam com esse tipo de coisa. E acabam indo porque estão com medo de ir para o inferno, mas ao mesmo tempo estão infelizes, porque o jeito que é tratado lá dentro não é legal, mas aí continua indo, porque é aquilo que tem, né? E o medo do desconhecido, às vezes, te atrapalha muito a evoluir, a sair do quadrado que é muitas religiões por aí, né? É como se eles determinassem um espaço que você fica dentro desse espaço, como se fosse um gado dentro do curral. Se você sair, o cavaleiro vai lá, busca você de volta e te prende lá. Você não pode sair para novos horizontes, não. Tudo que você aprendeu aqui tem que ficar aqui dentro e você não pode aprender mais, não. Tem que chegar nesse nível aqui, não pode subir, não. Porque se você subir, você vai nos contrariar e você vai estar errado. Então, que lugar de amor é esse? Tempinho para pensar agora. Tempinho para pensar agora. Então eu acordei, cara, e tomei um café aqui. Lembrei do pai João de Aruanda. E ele gostou do cafezinho que eu tomei. Cafezinho bom. E aí eu sentei no sofá aqui e fui assistir um vídeo do EPA, Espiritualidade com Pedro Augusto, que eu vou até deixar aí o link embaixo para vocês dar uma olhada lá, se é que vocês já não conhecem. É um canal que eu vejo há muito tempo. E eu tava vendo o vídeo dele. ah, Ele estava dizendo como os espíritos das sombras, eles gostam de usar o médium que tem missão aqui na Terra, um médium missionário que vem para transformar a vida de muitas pessoas através de vídeos como esse aqui que eu estou fazendo. E muitos outros aí fazem, né, no YouTube. E ele estava dizendo como que esses espíritos desencarnados e encarnados trabalham contra os iluminados, ou o iluminado, porque eles veem o seu espírito. Os desencarnados veem quem você é, sabem quem você é. É, então eles sabem do potencial que você tem, e se você usar esse potencial para o bem, eles ficam nervosos. Não é do agrado deles se você usar esse potencial para o bem. Então, como eles sabem que você não está querendo usar para o mal, eles vão usar todas as ferramentas que eles tiverem disponíveis para poder tirar você do caminho. E aí, o que, que eles fazem? Eles começam a usar pessoas ao seu redor para poder te desestabilizar emocionalmente. Ah, se você cair nessa, eles ganharam, ou eles estão pelo menos te atrasando. Para eles já é muito bom, ó, te atrasar. Vamos atrasar ele. Mas isso acontece quando você começa a entrar para esse meio de espiritualidade, é, da luz, muitas coisas vão acontecer na sua vida. Se você não for forte,
mentalmente, tá? Você cai, ou você desanima, ou você acaba ficando depressivo por um tempo, depois você sai, ou você fica muito tempo e aí eles comemoram, né? Porque eles conseguiram te deixar depressivo, te deixar ansioso, com medo do que vão falar. Mas você é tão forte, cara, que chega um tempo que você não liga mais pra isso, não, né? Você não liga mais pra isso. Sempre vai ter os contrários. Eles sempre vão estar aí. Se você for dar bola pra isso, você não vai fazer o trabalho. Não vai. Ah, e o trabalho não é só falar, olhando pra uma câmera, ensinar você que tá ouvindo, você se conectar comigo, seu espírito sentir a energia que tá saindo das minhas palavras. Ah, não é só falar. Eu já disse aqui em alguns vídeos aí que, além de falar, a sua presença já muda o ambiente. A sua presença de serenidade já muda o ambiente que você chega. E aí como que você percebe que mudou? Você vê a reação das pessoas. Quando as pessoas te olham diferente, aí esse diferente tem dois lados. O diferente pro lado de admiração, tipo, que coisa nova é essa que eu tô sentindo? Não sei o que é, mas é bom. E o diferente de ódio. Por quê? Esses que sentem ódio estão afinizados com espíritos não muito bons, né? Estão no momento evolutivo, estão no momento deles, fazendo mal ainda. E aí esses espíritos que não gostam de você vão te olhar com os olhos esbugalhados e falar assim: esse cara, ele tem que ser destruído. Ele vai acabar com o nosso plano. É isso que eles falam. Os desencarnados falam na cabeça dos encarnados, no ambiente ao qual você chegou. Ah, mas os desencarnados escutam eles falando? Não. Mas eles sentem ódio de você, porque o seu chegar no ambiente mudou aquela energia. E esse chegar no ambiente pode ser no seu trabalho, né? E aí você vai todos os dias, aí chega um tempo que fica insustentável. Eles no começo até gostaram de você, mas depois começa: esse cara tem que sair daqui, tem que ser destruído. Vamos atrapalhar ele de todo tipo que a gente imaginar, que a gente conseguir. E geralmente é a maioria, né, que é assim, porque a gente está num planeta de expiação e prova, e que aqui só tem pessoas, com todo respeito, espero que você não seja uma delas, pessoas atrasadas. Eles estão aqui para aprender. E aí os professores têm que descer para ensinar esses alunos rebeldes. Mas tem muitos alunos aí que não querem ser ensinados, não. Não, 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 tá errado, eu tô bem do jeito que eu tô. Se você me tirar da zona de conforto, vou ficar bravo com você, eu vou ficar, ó, pistola, e você tem que sair de perto de mim. E aí que vem as magias, né? E aí que vem as armações contra você, né? E muitos desses espíritos desencarnados estão afinizados com os espíritos encarnados próximos a você, pessoas próximas a você, amigos seus, pessoas que você acha que são boas, mas esses espíritos desencarnados estão vendo a sua aura de luz, estão vendo você é luz, que o seu espírito é luz, e vão usar as pessoas próximas a você para poder te desestabilizar e fazer com que você fique bravo, chateado e que o trabalho não ande, o trabalho trava, fica parando, travando. Isso é até normal no começo, porque você não está muito habituado com isso, e aí alguém chega até você e fala assim: pessoal, fulano, eu gosto de você, mas você está falando umas coisas estranhas, para de falar disso aí, para que fazer palestra, para que ficar colocando câmera e gravando você falando coisas nada a ver. Como assim coisas nada a ver? Não faz sentido. E a pessoa era sua amiga, ou é?
Isso quer dizer que você tem que abandonar a pessoa? Não, você tem que amar ela. Você tem que falar pra ela, olha, eu entendo que você não me entende, mas eu me entendo. Eu entendo que você não me entende, mas eu me entendo. Eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Porque eu tô me sentindo muito bem em fazer isso. E outra, Deus tá gostando. Então, se Deus é por mim, quem será contra mim? É isso que você fala, né? É isso que você tem que falar pra eles. É isso que você tem que falar pra eles, porque não importa quem seja, mamãe, papai, porque a mamãe e o papai, eles cresceram de um jeito, e querem que você seja do jeito que eles cresceram. Mas não necessariamente você tem que ser totalmente igual a eles. Você pode pegar coisas boas deles, porque eles, no fundo, eles querem o bem melhor pro filho. Mas às vezes o bem que eles querem pode não ser tão bom assim na visão do universo, na visão de Deus. Não na visão religiosa, não, de igrejas, não, nada disso. Na visão de Deus, cósmica, do universo. Porque Deus não julga você. É, ele não julga você como os homens julgam. É, não, não mesmo. Mais um tempinho pra pensar aí. Já tá esfriando esse café. Então, como Deus não te julga, principalmente quando você está trabalhando para ele, aí é que ele vai te dar mesmo força para você trabalhar e para você ir contra todos esses alunos rebeldes. Mas contra a ideia deles, né? Para poder trocar a ideia deles pro bem. Porque eles estão lá para aprender. E eles não vão querer mudar, não vão querer sair da zona de conforto. Não vão, não vão mesmo, né? Não vão. E você que já saiu da zona de conforto, você acha que todos têm que sair? Lá no fundo a gente quer que todos saiam, né? Mas a gente tem que ter um pouco de paciência também, porque pode ser que eles não saiam nessa vida. Eles vão demorar um pouco. Mas se eles melhorarem um pouquinho, já tá bom. Se você ajudar uma pessoa a melhorar nessa vida aqui, você já fez um trabalho grande. Porque tem muitos aí que só fazem as pessoas piorarem, falando coisas ruins, né? Incitando elas a terem ódio do outro, dos outros, diminuindo as pessoas, o trabalho delas. Isso aí, cara, parece que não é nada aqui na Terra, mas isso é muita coisa, porque tudo é energia. Quando você influencia uma pessoa a sentir algo ruim dela mesma e dos outros, você está trabalhando para as trevas, cara. Você está trabalhando para espírito que quer ver você infeliz, espíritos infelizes. Você acha que eles estão felizes com esse vídeo que eu estou gravando aqui? Não, 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 não. E tem intrusões psíquicas. O que é intrusão psíquica? É eles mandarem pensamentos na sua cabeça que não são seus, pensamentos nada a ver. Você tá ali, vamos supor que você tá quietinho ali. Você não tá fazendo nada, né? Você tá quieto, pensando. Vem um pensamento totalmente contrário ao que você defende ou ao que você é, e você fala, que isso? Que loucura é essa? É, ué, eles acabaram de mandar um trem na sua cabeça para ver se você faz. Dentre tantos outros exemplos aí que você mesmo pode se dar aí na sua cabeça agora. É. Então, o mundo invisível ele existe, né? Ele existe. E quanto mais você entra nesse mundo, mais você quer aprender para não ser pego por nenhum tipo de armadilha trevosa. Você quer só se afinizar mais com os espíritos da luz que estão ao seu redor o tempo todo, é porque a gente não enxerga. Mas com o tempo, a gente começa a perceber mais que eles estão ao nosso redor. E aí a gente fica feliz, a gente dá até umas. A gente até começa a conversar sozinho, como se a gente estivesse sozinho, né? E aí pra gente é um pouco, vamos dizer assim, sem jeito, porque
Você acha que tá falando sozinho. Mas não, não tá não. Sabe quando você é criança e você conversa sozinho, você tem amigo imaginário? Acho que todo mundo já deve ter tido isso, né? E aí você vai crescendo, com o tempo você vai parando de ter essas bobagens, né? Porque todo mundo diz que isso é loucura. Para com isso, você tá falando sozinho. Não, é o meu amigo imaginário, né? Você conversa consigo mesmo. Essas coisas não podem acabar, cara. Não, não podem. Porque o invisível existe e os espíritos vos dirigem. Então, o mundo, o sistema desse planeta aqui, ele quer que você não acredite no invisível. Porque se você não acreditar no invisível, eles ganham, né? Aí você acha que só tem essa vida e só tem esse corpo aqui, ó. E você vive só uma vez. Eles querem que você acredite nisso para quando você crescer, você trabalhar só para comprar ou para ter coisas físicas. Você entende? Então, tô me ligando aqui. Então, assim, esse é o mundo que a gente vive. Ele já é do maligno, né? Então eles não querem que você fale sozinho consigo mesmo, porque senão uma hora você vai ver alguém que não existe na vida, na doutrina deles. Porque quem que manda aqui nesse mundo é a religião, não é que manda. O catolicismo manda no mundo todo, né? Então é a igreja que comanda o mundo. É ela que comanda o mundo, todo ele. Mas tem uma parte menor, mas que ao mesmo tempo é bem grande, que a gente não é controlado por ninguém, sabe? A gente cresce, a gente nasce, a gente vai crescendo e a gente acha que tem algo diferente com a gente. Que você não quer seguir regras de ninguém. E aí você se acha até um pouco isolado, um pouco hum, avulso, porque você não quer seguir a regra daquele cara ou daqueles. Então esse sentimento que você tem é o certo. Ah, então eu sou o rebelde? É, você é rebelde. Parando para pensar por esse ponto, você é rebelde. Você não segue as regras do mundo, todas elas. Não é parar de seguir todas as regras, não. Tem leis aí, tá? Tem que cumprir algumas leis aí, né? Mas tem coisas que não é lei aqui no mundo, que parece normal, que no mundo espiritual é lei. Né? Tem coisas que eles fazem você fazer aqui, fazer, falar, como se fosse normal, que no mundo espiritual, no universo, é crime, né? Falar mal dos outros, fofoca, é o que mais tem na televisão aí, jornais, novelas, influenciando as pessoas a falar mal dos outros, a trair os outros, a rir, debochar. Isso aí é crime. E você tá feliz, né? Tá sorrindo. Ah, eu gosto. Vendo o Big Brother, um falando mal do outro, só discórdia. É, eles colocam a discórdia, eles colocam as trevas em doces para vocês comerem os doces gostosos. Mas depois o efeito vai ser, o efeito colateral, ele é bem amargo, viu? É, assim como você se descontrola comendo doces, seu corpo começa a criar gorduras extras que não eram para extrair, mas você não consegue parar de comer o doce, é a mesma coisa. Você não consegue parar de ver notícia ruim, você não consegue parar de debochar do outro. O time de futebol do cara ganhou do amigo dele e ele vai ficar a semana toda, até o mês todo debochando dele. Não é uma brincadeira sadia ali de um dia. Ah, eu ganhei de você, tá bom. Não, velho, tem briga por causa disso aí. Vocês acham que isso é normal? O mundo acha que isso é normal. Rivalidade. Coloca dois caras lá, um batendo na cara do outro, um monte de
Pessoas assistindo. Eu ia falar outra palavra aqui, mas eu tive que mudar. Tem gente mais doente do que os que estão batendo na cara do outro. É, velho, luta, UFC, você é doido. Pra que ficar fazendo isso? Ah, eu gosto. Tá bom, você gosta. É, tem muita coisa aí que se a gente for falar, não é, sabe, só traz, nossa, só traz indignação. Então, não dá pra falar. A gente fala dois exemplos aí que vocês vão pensar em mais muitos outros. Então a gente começa a conversar e o assunto vai fluindo aí, né? Pra quem precisa ouvir. Porque esse canal aqui, ele não tem padrões, sabe? Ele não é religioso, não. Não. Ele não é nem um pouco religioso, porque a cartilha religiosa, ela faz você chegar, pegar o livrinho aqui, ó, ler lá uma frase, e às vezes você lê dois versículos só. Tem mais um monte pra você ler. E aí eles leem dois e faz você fechar a Bíblia e vocês vão falar só sobre esses dois aí. E aí quem que vai doutrinar vocês? É o pastor, o padre, quem quer que seja que tá lá na frente. E todo mundo caladinho, não pode. Às vezes uma pergunta sem maldade, eles levam pro lado da maldade. Ah, você tá indo contra as nossas doutrinas? É, você tá curando no sábado? Você é louco? Tem que seguir as regras. Tem que deixar a pessoa morrer então, só porque a regra que você colocou aí tem que seguir agora. A regra dos homens. Não posso curar no sábado. Eu não posso curar no sábado. Me diz quem que é louco. É eu que sou louco ou você que se diz são? Hum? Esse trabalho aqui é para fazer vocês pensarem. E eles não gostam que vocês pensem. Os trevosos, eles não gostam que vocês pensem. Então, sabe o que eles vão fazer? Tentar me destruir. Tentar fazer com que eu fique depressivo. Tentar fazer com que as pessoas ao redor de mim me atrapalhem emocionalmente. Ou tomem todo o meu tempo. Se eu não ter o controle sobre mim mesmo, se eu não ter o poder sobre mim mesmo, o poder de quê? De dizer não, o poder de falar, olha, você está me atrapalhando, sai fora da minha vida. Não é sai fora com ódio, não é isso, é com amor mesmo, porque se ele continuar na minha vida e ele não querer me ajudar, ele vai me atrapalhar. Então, quem não ajuda não atrapalha, quem não atrapalha não ajuda, é isso aí mesmo. É, esses dois aí, vocês pegaram, né? Então, se você não está aqui para ajudar e não quer ser ajudado, dá licença, deixa eu fazer meu trabalho. Dá licença. Você quer atrapalhar colocando regra? Não pode curar no sábado. Você não pode trabalhar no sábado. Então, eu estava aqui, voltando lá no começo do vídeo agora. Eu estava aqui assistindo o vídeo, né, da, do Espiritualidade com Pedro Augusto. E aí, ah, eu estava assistindo, olhando para a tela, e eu fiquei bem focado na tela, sabe? Bem focado assim nos olhos dele, enquanto ele estava falando, Pedro. E ao redor do celular, ao redor da tela, começou a não no celular, ao redor, aqui, tá? Aqui nesse cenário que eu tô aqui, começou a dar uma distorcida assim no cenário. Eu falei, olha, o café fez efeito, hein? Foi depois eu tomar o café. Mas por que que aconteceu isso? Começou a dar uma distorcida. O que que você tá usando? Não, tô usando nada demais, é só café que eu usei. Eu comecei a focar, eu fiquei focado nos olhos dele, né? Sentindo a energia que ele tava emanando e escutando, né, o que ele tava falando. E aí o celular começou a ficar turvo, começou a ficar turvo, a imagem do celular ficou turva. Eu fiquei focado só no Pedro, falando, nos olhos dele. E em volta do celular começou a ficar turvo, como se fosse um desenho, sabe? Quando você
assiste um desenho, em volta tem aqueles riscos preto, o risco preto em volta, como se fosse o sombreado. Pois é, ficou daquele jeito o celular. E eu comecei a ver do lado do celular, do lado esquerdo, do lado direito do celular, como se fosse como se fosse fazer assim, ó, um buraco. Como se fosse um buraco negro, vamos dizer um buraco negro. Buraco negro, para vocês entenderem, ele é assim, né? Começa a girar. Começou meio que querer girar, assim, o, a parede atrás do celular. Eu falei, uai, abre um portal aqui agora. Isso é porque os meus olhos físicos viram isso. Mas a todo tempo, no mundo espiritual, tem portais aí se abrindo. Que tipo de portais que estão se abrindo? Vários. Você está afinizado com espíritos da luz, eles vão encostar em você. Os da luz vão encostar em você. É o mesmo vale para o contrário, né? Então, como assim? Você viu a parede distorcer? É, eu vi. Na minha visão periférica, eu estava olhando para o Pedro, né, falando do vídeo, e eu vi na minha visão periférica o... É quando a gente vê, a gente olha direto, né? E para. Mas eu fiquei olhando depois e deu de novo uma distorção, assim. Como que isso acontece? Isso é possível? Ai, tudo é possível para quem tem fé. Mas por que eu tô contando isso aqui? Eu não acredito em você, não. Mas tem uns aí que acreditam. Por que eu tô contando isso aqui? Porque quando eu vi esse distorcer na parede, eu senti que eles estão comigo o tempo todo. A gente sente, né? Eu já tô habituado com isso. Eu sei que ao meu redor tem pessoas cuidando de mim, né? E eu senti que você, Carlos, você tem que abrir a boca. O que é abrir a boca? Colocar a câmera aqui para gravar e falar. Falar o quê? Falar o que eles vão falar através de mim. Colocar para fora o que eles vão me intuir a falar. E muitas vezes eu vou conversar aqui com vocês e vai ser só eu falando. Vai ser a minha voz, o meu jeito de ser, eu não vou mudar a personalidade. Mas eu tô canalizado o tempo todo. Com quem que eu tô canalizado? Com Deus. E aí ele pode vir e falar normalmente, como eu tô falando aqui agora com você, através de mim, da minha boca, porque eu sou, né? Eu sou. Então, eu sou. Eu posso ver fenômenos físicos. Não quer dizer que eu precise ver, porque eu acredito sem ver. Mas tem muitos que não acreditam. Eles precisam ver milagres, precisam ver alguém colocando a mão no cara paralítico e ele levantar e andar. Se você não fizer isso, eu não acredito que existe Deus. Aí você tá numa ignorância muito grande, cara. Para com isso. A graça do jogo é você acreditar sem ver. Não é você só ver. Aí é fácil. É fácil acreditar. Aí todo mundo vai pro céu se fosse assim. Por que você não acredita sem ver? Uma hora você pode até ver se você acreditar sem ver. Não quer dizer que você vai ver. Então quando eu vi esse distorcer na parede, eu senti assim, estamos aqui, apenas fale. Porque antes de eu ver o vídeo, antes de eu assistir o vídeo do Pedro, do canal Espiritualidade com Pedro Augusto, que está aí embaixo, inclusive, o link. ah, Antes de eu ver, eu tava pensando, né? Eu tinha acabado de acordar, eu tava pensando em gravar, né? Um vídeo. O que eu vou falar hoje? Eu tava pensando. E aí não vinha assuntos na minha mente, no meu cérebro. Mente, cérebro humano, racional. O que eu vou gravar? Eu tô sem ideias. Tô sem ideias. Eu mesmo me colocando sem ideias. E aí, fiz um café,
abri o telefone, vi lá a notificação do canal dele. Falei, ah, vamos ver que vídeo é esse aqui. Comecei a assistir o vídeo. E aí, durante o vídeo, aconteceu essa anomalia na parede, que não foi na parede, foi só na imagem, nesse 3D desse planeta aqui, que me fez pensar: você não precisa saber o assunto. A gente está aqui para poder te intuir a falar. E aqui estou eu falando para você. Esse assunto que a gente conversou hoje te serviu de alguma forma? Pode ser que sim, né? Para mim serviu. Ah, então foi por isso que eu comecei a gravar esse vídeo aqui, que eu tô gravando agora, com café na mão, que já tá bem gelado, mas tá gostoso. Tá gostoso. Então é isso. Por quê que aconteceu essa anomalia? Porque eu estou afinizado com um Deus, com os espíritos bons, bondosos, que querem o bem, que querem que as pessoas evoluam, que querem que pessoas tenham coragem de colocar a câmera na sua frente, colocar a cara na internet e falar. Por quê? Para se tornar um expert, tem que ser um aprendiz. Como que se aprende? Fazendo, né? Fazendo, colocando em prática. E então, essa pequena anomalia, que para mim não é anomalia, mas pequena anomalia que eu vi na parede, me fez lembrar que é só eu começar a falar, porque eu estou afinizado com o bem, e o que eu disser vai ser útil para você que está ouvindo. Então, muitas vezes a gente, nós mesmos que estamos aqui para ensinar, nem que seja um pouco, mas a gente está ensinando, treinando, né? Eu estou treinando ainda. Vou treinar até o resto da vida. Vou continuar treinando. A gente que está aqui para poder ensinar, a gente precisa tomar mais atitudes. Tem muitos aí que tem muito potencial para ensinar, para ajudar, e tem medo ou vergonha. Na maioria das vezes é vergonha. Tem até vontade, mas tem vergonha de começar a falar, ficar com medo de travar. Então o medo te trava, te bloqueia. A vergonha também. Não, não, não tenha vergonha. Não tenha. Porque quando você está afinizado com a tom, tudo que sair da sua boca vai ser produtivo, vai ser de ajuda. E é isso que o Pai quer de você. Ele não quer que você faça igual todos fazem, ou igual a cartilha religiosa desse planeta fala. Não. Ele quer que você seja você mesmo. E ser você mesmo influencia outras pessoas a ser elas mesmas. Porque eu tenho a minha personalidade, meu jeito de falar, agir. Você tem o seu jeito. E Deus, Ele está em todos os filhos. Sinta Deus em você. Sinta Ele. Ahn, Quando Ele fala através de você, você se torna um canal. Você se torna um canal da luz para poder transmitir a mensagem do alto, dos espíritos benfeitores que estão ao seu redor, te ajudando. E aí, quando os espíritos benfeitores que estão ao seu redor te ajudando, veem que você vai ligar uma câmera e vai falar de Deus, falar do Pai, eles deixam você. Vamos ver o que, que ele vai ter para conversar sozinho, para falar sozinho até. Vamos ver o que, que ele tem para falar. Vamos ver o que, que o Carlos tem para falar. E aí, se o Carlos tomar a atitude de ir lá, ligar a câmera e começar a falar,
os espíritos que estão ao seu redor te intuindo vão falar assim: olha, ele teve atitude, ele tá lá gravando. Vamos deixar ele mais um pouquinho sozinho? Vamos? Ele tá esperando que a gente chega, mas será que ele consegue ficar sozinho? Olha só, ele consegue falar sozinho. Por quê? Porque ele tem estudo na cabeça. Não só na cabeça, no coração. Porque ele ensina amando. Ele não ensina odiando. Ele ensina amando. E esse amor é emanado para quem está vendo. E esse que está vendo, quando recebe esse amor, esse ensinamento de amor, de compaixão, de paciência, de explicação, de bom vocabulário, mesmo que não sejam palavras difíceis, porque ele não está aqui para dificultar nada para ninguém, ele está aqui é para facilitar as coisas para vocês que estão ouvindo agora. Ele está aqui para ajudar. Está sendo um belo treinamento, porque essa que é a missão dele. A missão dele é te ajudar, é te influenciar de alguma forma a vir para o lado da luz, do lado do Pai, porque Jesus ama você. Ele está aqui. Ele não está longe, ele está bem pertinho de você. Ele está bem pertinho de ti. Então, quando ele toma a atitude de gravar em prol da evolução do próximo, a gente fica feliz, a gente fica contente. E aí a gente, que já estava próximo, se aproxima ainda mais. Aí a gente se acopla nele depois de um tempo. Ele está falando sozinho e ele acha que está sozinho, mas não está não. Porque para muitos parece uma conversa normal, mas não é não. Quem tem olhos de ver, veja. Quem tem clarividência, veja. Que a todo momento estamos conectados com ele, estamos juntos dele. Ele está nos sentindo a todo momento. Você também tem o poder de sentir-nos a todo momento. Muitos aí já sabem o que é isso. E isso é melhor do que qualquer tipo de riqueza material desse planeta. Porque a matéria, a traça, corrói. É, ou se perde. Então, é uma riqueza temporária. Quando se fala através, ou melhor, quando se fala para uma câmera sobre nós, os espíritos do alto, se conquista uma riqueza muito maior no plano espiritual. Na verdade, você já conquistou, você já tem. E aí tem tudo isso aqui neste planeta para poder te envolver e te prender na matéria, para ver se você vai ficar preso na matéria ou se você vai acordar para o mundo espiritual acreditando sem ver. Você vai ficar preso nessa matéria, correndo atrás de matéria, de metais, de tijolos, roupas, desenfreadamente, ou você vai procurar algo infinito, algo que a traça não vai correr, não vai corroer. Você vai procurar isso que você não consegue ver, ou você vai só procurar o que você consegue ver? Você só acredita naquilo que seus olhos podem ver? Você não consegue sentir o invisível? Você tem vontade de sentir o invisível? Ah, mas eu não consigo sentir. Por que não consegue?
Ah, eu preciso de provas. Quer uma prova? Você quer uma prova? Sabe quando você está caminhando por uma rua e você sente um perigo iminente? Você tem uma sensação de não entrar naquele beco que você está acostumado a passar? Ou você tem uma sensação de não vou virar na esquerda agora, vou virar na próxima? Algo te faz sentir que você não deve fazer aquilo que você queria fazer. E muitas vezes você, vou ignorar isso, vou fazer. Você vai lá e faz e acontece algo. Ou você deixa de fazer aquilo que você estava habituado a fazer todos os dias. Isso é uma prova de que o invisível existe, de que você consegue sentir energias que você não consegue explicar. Ah, mas isso é muito pequeno. É pequeno, mas existe. Quer que isso aumente? Procure sintonia. E a sintonia é mais fácil do que você imagina. É só deixar de odiar, deixar de debochar, procurar amar de todas as formas. Amar não é dizer que ama. Amar é mostrar, emanar, ter paciência, escutar aquele senhor, aquela senhora que só quer alguém, que só quer um ouvido para ouvir o que ele está falando, mesmo que para você seja repetitivo. Ah, essa minha avó já falou isso para mim 10 vezes. Escuta a 10ª vez com alegria, como se fosse a primeira. Que isso aqui fazia isso com a vozinha dele. É mesmo, avô? Escuta como se fosse a primeira vez que você está ouvindo. Isso é amar muito. Você tem falta de paciência? Às vezes a espiritualidade te faz testes, te manda alguns testes que você nem imagina que é teste e você reprova. Nossa! E a gente fala, não, ele está no momento dele, a gente entende, vamos mandar outro teste. A gente manda outro teste e você reprova. Começa a passar nos testes. Para pelo menos de tirar zero, vai. Começa a tirar nota um, aí depois do 1 você tira 2. Tem gente que só tira zero o tempo todo, reprova. Não tem paciência para nada. Só tem paciência para aquilo que te agrada. Então, você que está aqui até agora, você está aqui porque é paciente ou porque é curioso? Às vezes a curiosidade ajuda, né? Seja curioso pro lado espiritual, do bem, o que existe. Existe. A mãe, ela sente quando o filho está em perigo, ou às vezes ela tem um sonho. Perigo iminente. E aí, a fala dela pro filho, muitas vezes faz o filho deixar de fazer o que ele ia fazer. Meu filho, não vai para essa festa não. Tô sentindo alguma coisa. E muitos não vão, respeitam a mamãe. E muitos vão. Muitas vezes não acontece nada porque ele é protegido. Mas muitas vezes acontece. E aí a mãe estava certa. Porque a intuição feminina ela é muito forte. Quando a mulher ela está conectada com o pai, ela tem um grande poder de receber e passar.
do que ela naturalmente ama. Ama mais do que o homem. Não quer dizer que o homem não ame. O homem ama muito também. Mas ela já nasceu pronta para amar. Por isso que o feminino é engolido neste planeta ainda. Mas isso está passando. Está passando. Vai ser equilibrado. Tudo aqui neste planeta vai ser equilibrado. A feminina com o masculino. Por que que o feminino é tão engolido assim? Porque ele é poderoso. E o homem não quer perder esse controle. O homem mau. Porque o homem bom, ele não quer ter controle. Ele não quer. O homem bom, ele quer que o mundo, a sociedade, se ame como um todo. Ele não visa só as necessidades próprias, os interesses dele mesmo. Ele é altruísta, ele trabalha por próximo, né? Então, a mãe ama muito, mas o pai ama mais. O pai maior, Deus, ele ama mais do que uma mãe. E olha que a mãe ama, hein? Então você consegue medir o amor do pai? Não, não consegue. Mas você consegue correr atrás. Corra atrás. Não deixe passar, não. Não deixe passar essa oportunidade. Você está tendo uma oportunidade muito grande. Porque você não lembra. Você está esquecido. Você está no esquecimento da encarnação. Quando você deixar esse corpo, você vai se surpreender. Espero que positivamente. Todos nós esperamos isso. Estamos torcendo para você acordar. A cada pequeno passo que o filho dá em direção à luz, o pai se alegra. É como o menino, a criancinha que começa a engatinhar e começa a dar os primeiros passos. Os pais sorriem e se alegram, porque sabem que é maravilhoso aquilo para o filho. Olha só, meu filho está aprendendo a andar. Ele não quer que o filho fique engatinhando. Ele quer que o filho ande, levante, corra, dê saltos, voe se possível. Então, o ato do médium começar a falar é sempre bom aproveitado. É sempre bem aproveitado, melhor dizendo, né? Sempre estamos aqui. Pode ser que não mudemos o jeito dele de falar, como você quer que mude, porque muitos gostam de incorporações, mas a palavra fugiu da mente dele. Mas já tem 50 minutos. Normal. Normal fugir uma palavra ou outra. Então tem muitos aí que gostam de corporações que chamam mais a atenção. Mas o que importa é a palavra que está saindo aqui da boca dele. Porque é a palavra que cura o espírito. A palavra te alimenta. A palavra faz você pensar. A palavra, ela impede guerras. A palavra, ela causa guerras. Todas as guerras foram feitas por causa de palavras mal escolhidas. Então é a palavra que manda, né? E quando a palavra não é suficiente, os
primitivos partem para ignorância, partem para guerra, porque não tem mais palavras, e aí destroem vidas. Mas depois eles pagam por essas vidas que foram destruídas. Então, cuidado com as palavras que saem da sua boca. Procurem palavras boas, não debochem, não escarneçam, não se diminuam, também não se engrandeçam demais. Sejam equilibrados. Porque o Pai está aí com você, está presente. Ele não vai te deixar, nunca. Um dia você será um anjo. Tenta acelerar esse processo aí, né? Jesus ele veio aqui para poder dar, trazer vida, e vida em abundância, não vida em miséria, em sofrimento, em escassez. E o que é abundância? Não é somente ter muito dinheiro, carros e casas. Não. Abundância é ter uma família feliz, sem discórdia. Isso é abundância de felicidade, de conforto. Você pode morar em um quarto apenas, mas ter tudo o que você precisa para sobreviver e sendo grato com esse tudo que você tem para sobreviver de forma saudável, as coisas vão melhorar para você. O grande problema das pessoas é que elas não têm paciência. Elas conseguem ficar em 1 ano, 2 anos, aquela vida simples, que não está faltando nada, mas também não tem nada em excesso. Tem um limite ali. Ela quer um carro novo, ela quer uma casa, mas ela ainda não está conseguindo. E o erro de muitos é, quando não consegue, se estressar, culpar Deus. Por que não culpa a si mesmo? A culpa é sua. É, a culpa é sua. Mas não quer dizer que a culpa é sua, que você tem que ficar se diminuindo. Não, seja grato com o que você tem. Porque tem gente que tem muito menos que você e está feliz. Por estar vivo, respirando e saudável. E tem muitos que têm muito mais do que você e estão infelizes. E quando desencarnarem, vão ficar mais infelizes ainda. Porque tinham tantas coisas para ajudar o próximo, para ajudar a si mesmo, para evoluir, para crescer, e não usaram essas coisas para o bem, só para o benefício próprio. E no final nem foi benefício, foi só malefício, porque quando desencarnar, vai se surpreender negativamente. Mas você que está morando num quarto, ou num lugar muito pequeno, mas que tem comida, que tem água para você beber, que tem alegria, que sorri, por que que você está triste? Não fique triste, agradeça pelo que você tem, sempre querendo melhorar. Óbvio que você vai querer melhorar. Você não vai ficar querendo ficar estagnado, ninguém quer ficar estagnado. Mas quando você melhorar, ajude o próximo também a melhorar, com a palavra amiga. Não é só matéria, não é só dar coisas materiais para as pessoas que ajudam elas. Não! Às vezes você vai lá dar uma cesta básica para uma família, você ajudou, tirou a fome dela, mas a fome dela vai voltar no outro dia. Quando você fala, quando você ensina, ela escuta, ela sente, ela aprende e ela muda totalmente. Então aquela palavra vai servir para sempre. Mesmo que você escutou aqui a palavra que o Carlos está dizendo, as palavras que ele disse aqui, você pode esquecer delas amanhã, mas o seu espírito não vai esquecer, está aí dentro de você, está gravado. Assim como você estudou quando era pequenininho, tem coisas que você aprendeu lá que você não está se lembrando aí agora, mas se aparecer na sua frente, você, opa, eu sei isso aqui, eu aprendi. E faz muitos anos, né? Pois é, você não esquece. Você não precisa estar lembrando o tempo todo. É como andar de bicicleta, como caminhar. Você já levanta e caminha. Você não precisa se lembrar como é colocar um pé na frente do outro.
Então, quando você entende isso, é fácil você viver bem, com qualidade, conforto, felicidade, abundância. É, é isso aí. A felicidade ela é mais acessível do que você imagina, do que muitos imaginam, né? Então, esse foi o pequeno bate-papo de hoje. Diferente. E ainda tem café aqui, hein? Vamos terminar esse café? Café gelado. Muito bom. Tchau, até mais. Fiquem com Deus. Olá, som, testando. Funcionando bem aí? É, aqui, ó, vou filmar os bastidores aqui. Ó, esse aqui é os bastidores. Cafezinho e nós tá aqui, pra quem gosta. Vamos lá então.